Gi, vê se Não? iniciou aí. Ah, iniciou, agora foi. Iniciou. Foi. Pronto. Bom, então, né, basicamente a ideia, né, hoje é que a gente então tente tirar da melhor forma possível, né, as dúvidas de vocês. E aí, nessa questão número 1, que foi a questão de logo de cara, né, que iniciou a prova, é uma questão que fala assim: observe o heredograma a seguir. E nessa questão, né, basicamente, heredograma, genética, são, independente de qual herança seja, né, a gente sempre encontra isso em várias e várias provas, não só na prova da UERJ, como também em provas vestibulares de São Paulo, do Enem. Então, assim, heredograma é algo que você não pode chegar na prova sem saber. É uma matéria muito importante porque ela te ajuda muito. E você, principalmente, né, conseguir olhar para o heredograma, bater o olho e saber o que ele é, que tipo de herança é muito importante. E aí, veja bem, né? No heredograma, ele coloca para mim, né, um heredograma onde eu vejo, basicamente, né, os indivíduos que são afetados com a tal herança genética, né? Então, eu tenho aqui uma família que é afetada de uma forma bastante uniforme, né? Até levando em consideração que todas as gerações possuem indivíduos afetados e que também a gente não tem, né, uma prevalência, né, de sexo em relação a essa característica. Em geral, né, quando a gente tem uma prevalência de sexo nas heranças, a gente vai dizer que vai ser uma herança ligada ao sexo, né? Uma vez que geralmente quem vai estar mais afetado vai ser o indivíduo masculino. Por quê? Porque em geral as heranças ligadas ao sexo, elas são heranças recessivas, né? Então, ligado ao sexo e recessivo significa que o alelo só precisa estar manifestado em dose simples, né? No gameta masculino. E que, portanto, né, é muito mais difícil de acontecer na mulher do que no homem. Então, visto isso, né, olhando para esse heredograma, a gente consegue ver que o fato de não haver uma distribuição associada ao sexo faz com que a gente já elimine logo de cara esse tipo de herança. Então, a herança não pode ser uma herança ligada ao sexo. Então, aqui a gente provavelmente imagina, né, que vai ser uma herança autossômica, né? E uma herança autossômica, em geral, significa que a gente vai ter o gene para essa herança associada aos cromossomos autossômicos, que são os cromossomos não sexuais, né? Aqueles 22 pares de cromossomos que você tem que não são o X e nem o Y, certo? Então ele pede para você identificar o tipo de herança genética presente no heredograma e ainda pede para você justificar. E aí, veja bem, né? É uma questão que, por mais que ela tenha essa cara de UERJ, né? Ela tem apenas um comando, né? Então, pelo fato dela ter um comando, ela se torna uma questão um pouco mais simples, né? Em geral, nas provas da UERJ, a gente encontra muitos comandos associados à mesma questão. E aí, isso acaba trazendo muita dificuldade para os alunos, tanto pelo fato de, às vezes, estar nervoso na hora da prova e se esquece, né? De responder todos os comandos, ou então pelo simples fato de, para você ganhar o ponto inteiro daquela questão, você precisa obrigatoriamente responder a todos os comandos. Então, vendo que a gente aqui tem um indique e um justifique, a ideia é justamente que a gente diga que a herança é uma herança autossômica, né? E vai ser uma herança autossômica de que tipo? Dominante ou recessiva? O que vocês acham? Acho que sim, né? Não tem o. Não tem chat, mas se alguém quiser abrir o microfone, pode abrir para falar. Ai, gente, que tristeza. Tão bom poder interagir. Mas tudo bem. Levando em consideração, né, a herança que a gente tem aqui, a gente vê logo de cara, né, que ou ela vai ser uma herança autossômica, ou então a gente vai ver uma herança que vai estar associada ao cromossomo X, porém uma herança dominante, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque se eu tivesse uma herança ligada ao cromossomo X, só que recessiva, eu ia ter uma prevalência muito maior em homens do que em mulheres. Como isso não acontece, né? Então eu simplesmente consigo dizer para você que essa herança não é uma herança recessiva ligada ao sexo. É inevitável, né, que a gente olhe para o heredograma e a gente precise, né? Existem cruzamentos que dizem para a gente o que essa herança pode ser. Então, na nossa dúvida aqui, a gente estava em relação a uma herança autossômica ou uma herança ligada ao X dominante. Então, se a gente for olhar, por exemplo, né, aqui o heredograma, e aí nesse caso seria até bastante importante eu estar com
eu consegui escrever, né, em cima do heredograma, mas tranquilo. A gente consegue imaginar, né, que eu tenho indivíduos, né, que vão estar, então, afetados. E aqui, veja bem, eu tenho todas as mulheres, né, que são decorrentes, todas as mulheres que são decorrentes da prole desse pai afetado com essa mulher são mulheres afetadas pela doença. Isso significa, isso é uma marca muito forte de heranças ligadas ao cromossomo X. Só que, como a gente já eliminou, né, a herança recessiva, levando em consideração que não pula gerações, né, aí você já deve imaginar que é uma herança dominante. Mas aí você talvez se pergunte assim, mas Marcela, mas se eu não soubesse essa característica de pula geração ou não pula geração e etc. E aí você ia ter que olhar, né, e colocar os genótipos de cada indivíduo no heredograma para poder fazer. E aí, né, justamente quem vai trazer, né, essa confirmação de ser uma herança ligada ao sexo dominante vão ser esses cruzamentos aqui de baixo, ó. Porque, por exemplo, se eu tivesse essa herança, né, sendo obrigatoriamente uma herança dominante, perdão, uma herança recessiva, o que ia acontecer é que eu ia ter isso em menor proporção. E a proporção que a gente encontra aqui é uma proporção relativamente mais alta, certo? Alguma dúvida? Marcela, surgiram algumas dúvidas aqui no grupo do Telegram. Acho que mais em relação ao vocabulário. Se ligada ao sexo, a mesma coisa que ligada ao cromossomo X, se poderia ser ligada ao Y, como é que se fala quando é ligada ao Y, essa A questão. herança ligada ao sexo e a herança ligada ao X são sinônimos, é a mesma coisa. Agora, existe uma diferença, né, de herança ligada ao cromossomo X para herança ligada ao cromossomo Y, né? E o próprio nome já diz qual é essa diferença. Agora, quando você quer pegar um outro nome para herança ligada ao cromossomo Y, você diz que ela é uma herança restrita ao sexo. E aí, quando você fala de uma herança que é restrita ao sexo, você vai estar obrigatoriamente se referindo a uma herança na qual apenas os indivíduos do sexo masculino ou mulheres afetadas com algum tipo de aneuploidia, né, vão possuir, né? Então, assim, a gente pode ter indivíduos afetados com algum tipo de aneuploidia e, portanto, tendo cromossomo X, perdão, cromossomo Y presente, e então tendo uma herança restrita ao sexo. Mas é muito difícil disso acontecer, excetuando o sexo masculino. Então, se essa herança fosse uma herança restrita ao sexo, ou seja, ligada ao cromossomo Y, todos os filhos dos pais afetados, todos os filhos homens dos pais afetados seriam afetados também. Então, os filhos, esses aqui, ó, esse aqui não é filho, mas esse aqui seria afetado, e essas 3 mulheres não seriam. E aí, essa doença ia parar por aqui. Porque, basicamente, né, esse cara daqui é o único indivíduo que poderia passar, né, a característica desse pai. Certo? Tranquilo? Marcela, surgiu aqui uma outra dúvida. A Mariana está perguntando, Sim. como eu sei que a doença é ligada ao sexo se ambos os sexos estão sendo afetados? Então, como que você sabe isso, né? Se você analisa uma herança, né, que vai ser ligada ao sexo, em geral, por mais que os 2 sexos sejam afetados, a gente consegue ver uma marcação muito interessante, que é o seguinte: toda vez que você tem um pai, um homem afetado, todas as filhas derivadas desse pai são afetadas. Então, aqui você encontra, né, um pai afetado, todas as filhas aqui são afetadas. Aqui nós temos um pai afetado, que seria o outro pai afetado, né? E todas as filhas mulheres desse pai também são afetadas, e não os homens. Então, apenas as mulheres dos pais afetados vão conter a doença, né? Aliás, aqui não fala se é uma doença ou não, então vou chamar de característica. Alguém tá de mãozinha levantada, vendo aqui. Pode falar, Esdras. Pode abrir o microfone. Boa noite. Então, Boa noite. você falou que restrito ao sexo, só homem pode ter, certo? Certo. Caso todos os descendentes homens terão, ou também depende de um nível de dominância?
Não, todos os descendentes homens terão. Ah, valeu. Tranquilo, gente? Posso passar para a próxima? Acho que pode, não tem mais nenhuma dúvida aqui no Telegram, não. Então, tá bom. É Amanda, né? O nome da outra menina? Amanda. Isso. Tá. Amanda, Isso, você pode descer pra próxima aqui também questão, não tá, por não. favor? Mentira, a Juliana tá com a mãozinha levantada. Oi, Má, tudo bem? Boa noite. Eu coloquei herança ligada ao sexo, mas eu não falei em questão da dominância. Qual que seria a pontuação? Então, você levaria provavelmente meio ponto, levando em consideração que a questão valeria 4, né? A prova da UERJ, cada questão vale 4 pontos. Perdão, desculpe. Cada questão vale 2 pontos, né? Então, você ganharia metade da questão referente, certo? Por quê? Porque você teria a primeira parte, né? O primeiro comando, que é o indique. O primeiro comando, ele vale 1 ponto. O segundo comando, justifique, vale 1 ponto. Então, um total de 2 pontos. Se você respondeu o indique pela metade, e, consequentemente, você respondeu também o justifique pela metade. Então, você levaria metade da questão apenas. Seria metade de cada comando. Obrigada. Nada. Meninas, como foram vocês que corrigiram as provas, tá? Se eu falar alguma coisa errada sobre a pontuação que vocês fizeram, que vocês acordaram entre vocês, vocês podem ficar à vontade para falar, tá? Não, foi bem isso mesmo, Marcelo, que a gente fez. Porque essa questão, como tem 2 comandos, aí seria 1 e 1, e aí respondendo todo primeiro, aí daria 0505, e aí o justifique também. Isso, foi a mesma coisa que eu pensei. E a gente resolveu abrir aqui para a galera que não foi sorteada, porque estava com pouca adesão e tal. Então, tem uma galera que não recebeu o simulado corrigido. Então, por isso que talvez surjam essas dúvidas de correção, entendeu? Tranquilo. Então, vamos lá para a questão 2. Pode baixar aí, Amanda. Por favor. Vou abaixar aqui. Pronto. Então, a questão 2, ela fala assim: na fruticultura, a técnica de anelamento de alguns galhos de árvores frutíferas é muito comum para melhorar a qualidade das frutas geradas, né? Com melhorar a qualidade das frutas geradas, a gente tem que pensar no que a gente gosta de comer enquanto fruta, né? Em geral, a gente gosta muito de comer uma fruta que seja bastante adocicada, né? Então, isso é até, inclusive, importante, né? Para a gente responder logo o primeiro comando da questão. Que é o seguinte: cite a principal intenção de realizar essa técnica. Então, como é que seria essa técnica de anelamento, né? Que, como a própria imagem está mostrando, a técnica de anelamento seria você fazer uma... E a minha Siri aqui começou a falar, peraí. Um anelamento, né, no galho que contém o fruto que você quer tornar mais doce, e isso vai fazer com que esse fruto fique mais doce. Por quê? Porque, veja bem, né, a gente tem um transporte de seiva que é baseado no seguinte: em geral, a gente olha para um tronco, ou, enfim, para um galho, o que você quiser pensar na sua cabeça, e, em geral, a gente tem a região central presente o xilema, e nas bordas a gente tem o floema. O floema, ele nada mais é do que o vaso que vai transportar a seiva elaborada, né? E a seiva elaborada, ela é produzida nas folhas, tendo em vista que é nas folhas que acontece a fotossíntese. Então, a seiva elaborada é a seiva rica em açúcares. Se você quer fazer essa fruta ficar mais doce, a ideia é que você tente impedir o transporte de açúcares dessa região aqui para essa região daqui. Tudo bem? E aí ele pergunta: cite a principal intenção de realizar essa técnica. Então, a principal intenção é fazer com que as frutas fiquem mais doces, certo? Então, esse seria o primeiro comando. E aí depois, explique, né? Explique por que as frutas vão ficar mais doces. E aí você teria que entrar, né, nessa característica, nessa explicação, né, que eu comentei agora, que seria que o anelamento, ele promove uma ruptura dos vasos do floema, né, e que são responsáveis pela seiva elaborada, pelo transporte da seiva elaborada, que é rica em açúcares. Então, a gente vai ter um acúmulo de açúcares no ramo das frutas e no interior das frutas. Então, tanto esse ramo como o interior das frutas vão tender a ficar mais doces, certo? Vão tender a conter mais açúcares.
Então, essa seria a resposta para o segundo comando dessa questão. Na próxima, continuando ainda, né? Ele pergunta assim, caso o anelamento fosse feito no caule principal da árvore, o efeito seria o mesmo? Eu acho que aqui deveria ser uma pergunta, né? Eu imagino. E qual a consequência desse efeito a longo prazo? Então, veja bem, se você faz, né, um anelamento no tronco da árvore, a tendência é que você impeça o fluxo, né, de seiva elaborada para a região basal da árvore, que seria a região das raízes, né? Então, o que vai acontecer? A tendência é que, uma vez que esse anelamento é feito no caule principal, o efeito é o mesmo? Não, você não vai fazer com que as frutas fiquem mais doces. O que vai acontecer é que esse efeito a longo prazo vai fazer com que a árvore morra. Por quê? Porque não vai ter nutrição suficiente chegando para as raízes. E aí, uma vez que essa nutrição suficiente chegando para as raízes não existe, as raízes vão morrer e a planta, consequentemente, morre também, uma vez que as raízes são estruturas, né, essenciais para o desenvolvimento dessa planta. Tranquilo? Cadê minhas dúvidas? Marcela, aqui ninguém mandou nada ainda não. Tá. A Se não tiverem Juliana uma pergunta... a Juliana tá com a mão levantada. Não sei se ela esqueceu de abaixar ou se ela tem outra dúvida. É verdade, acabei de ver também. Talvez ela tenha esquecido. Eu faço direto. Bom, gente, se não tiver nenhuma dúvida... Então, vou passar para 3. Vou abaixar aqui. Eu esqueço disso. Você esquece que você que está controlando hoje, né? Exato. Essa terceira questão, ela vai falar assim, né? Observe o gráfico e responda as perguntas a seguir. Toda vez que você encontrar um gráfico, né, numa prova, a primeira coisa que você tem que fazer obrigatoriamente é olhar o que diz o eixo do gráfico. É sempre o primeiro passo, é o passo mais importante para tudo, não só para você fazer uma prova discursiva, mas para você fazer prova múltipla escolha e também para você levar isso, né, a galera que vai fazer tanto a área de tecnológicas como a área de biomédica, cara, você olhar o gráfico é uma parte essencial do desenvolvimento de qualquer questão, de qualquer interpretação. Tá? Muitas vezes, né, no vestibular, a gente vê que existem gráficos que têm um padrão parecido, mas que por terem um eixo diferente, né, os eixos com outros nomes, isso acaba fazendo com que o aluno se confunda muito na hora de responder. Isso acontece principalmente quando a gente fala de gráficos de hormônios e gráficos de transporte pela membrana plasmática. Tá? Acontece bastante nesses dois casos. E aí ele bota um gráfico que é a concentração de glicose, ou melhor, concentração independente do que seja, né? E aí ele bota glicose e insulina ao longo do tempo, né? Então ele bota a concentração de glicose sendo crescente e a concentração de insulina sendo inalterada. A gente tem uma concentração de insulina constante, né? O que não é uma coisa comum, né? O que a gente entende é o seguinte, no momento onde você se alimenta, por exemplo, eu ainda há pouco comi um chocolate. Quando eu comi esse chocolate, o que aconteceu? Esse chocolate vai ser digerido por todo o meu sistema digestório, ele vai chegar, né, após toda essa digestão, as moléculas vão chegar até o meu intestino, entre elas a glicose, e essa glicose vai ser então absorvida pelos enterócitos, que são as células do epitélio intestinal, as células do intestino, então, que vão fazer esse transporte. O que essas células vão fazer? Distribuir a glicose pelo corpo, né? Vão distribuir essa glicose pelo corpo por meio do sangue. Então, através do sangue, essa glicose se torna uma glicose circulante. Agora, veja bem, né? Uma vez que essa glicose se torna circulante, e aí você para olhar que a glicose não pode estar presente em altíssimas quantidades no sangue, a gente tem que ter um hormônio que consegue, então, contrabalancear o efeito, ou melhor, a quantidade de glicose no sangue. Esse hormônio é justamente a insulina, né? Então, a insulina, ela é um hormônio que consegue promover, né, a redução da quantidade de glicose no sangue, que é o que a gente chama basicamente de
Glicemia. A glicemia é a quantidade de glicose no sangue. Então, a insulina, ela é um hormônio regulador da glicemia. Ela, em geral, vai promover a redução da glicose no sangue. Então, ela tem um efeito hipoglicemiante. Hipo significa baixo. Então, ela tem um efeito hipoglicemiante. Né? E tendo um efeito hipoglicemiante, ela vai pegar essa glicose e fazer com que ela entre nas células. Essa é basicamente a ideia. Então, a glicose circulante entra nas células a partir do momento em que a insulina é liberada. Só que, nesse gráfico, a gente não tem nenhuma insulina sendo liberada, né? O aumento da insulina aqui, desde o momento após a ingestão da glicose, ou melhor, após a liberação da glicose, é muito singelo. Assim, não chega nem a 100 miligramas por decilitro de sangue, entendeu? É um aumento muito singelo. E aí isso faz com que a gente imagine que esse indivíduo, né, que resultou nesse gráfico, seja um indivíduo que possui alguma desordem metabólica endócrina. Né? E aí ele pergunta justamente isso na questão. Qual é o tipo de diabetes correspondente ao gráfico acima? Bom, o tipo de diabetes correspondente ao gráfico acima vai ser uma diabetes mellitus, né? Uma vez que o nosso problema é com a glicose. Lembre-se que diabetes é o nome de um conjunto, né, de situações. Um conjunto de situações onde você tem um conjunto de doenças, né? Em que você tem como... um sintoma clássico, o que a gente chama de poliúria, que é o aumento da quantidade de urina. Né? Então, esse aumento da quantidade de urina, que é a poliúria, é o que classifica uma doença enquanto diabetes. Agora, veja bem, a poliúria, ela pode acontecer em várias doenças, não só na diabetes mellitus, que é a diabetes que a gente mais conhece. Existem outras diabetes associadas com esse próprio nome, né? Então, tem a diabetes insípidos, né? Que é uma diabetes associada a deficiências na produção e na recepção do hormônio antidiurético, que não é o caso, não é o tema da nossa questão, né? Então, quando ele pergunta qual o tipo de diabetes correspondente, ao gráfico acima, você teria que responder diabetes mellitus e o tipo de diabetes mellitus. Então, que é o tipo 1. Por quê? Na diabetes mellitus, a gente tem dois tipos. A diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. A tipo 1 é quando você tem uma deficiência na produção do hormônio. E ela pode ser gerada por várias coisas. Pode ser problemas genéticos, pode ser uma doença autoimune, pode ser várias coisas. Em relação à doença do tipo 2. A doença do tipo 2, a diabetes do tipo 2, ela vai ser uma doença que vai estar associada a uma dificuldade na recepção do hormônio insulina. Então, quando você tem uma dificuldade na recepção da insulina, você não tem a atividade da insulina perfeita como ela deveria. Só que o que a gente encara aqui nesse gráfico é que a dificuldade aqui é na produção de insulina. Por quê? Essa insulina não aumentou a concentração plasmática dela. Tudo bem? E aí ele pergunta assim, existe outro hormônio produzido pela mesma glândula e que produz a insulina de efeito contrário a ela? Cite o nome desse hormônio. Bom, a glândula que produz a insulina é o pâncreas, né? Que é uma glândula que a gente chama de anfícrina. Tem duas porções. A porção endócrina, a porção de tema dessa questão, e a porção exócrina. A porção exócrina é a porção que vai estar associada à produção do suco pancreático, que, então, é um componente muito importante da digestão lá no duodeno. Em contrapartida, né, a gente tem a porção endócrina, que é a porção que vai ser responsável pela produção da insulina, e um hormônio antagônico à insulina, que é o glucagon. Então, a resposta, né, desse segundo comando, que é o cite o nome desse hormônio, seria glucagon. E aí ele ainda pergunta, né? Ao contrário da diabetes mellitus, a diabetes insípidos, a que eu comentei ainda há pouco, né? Constitui um problema na produção ou na ação do hormônio ADH. Sobre esse hormônio, cite a glândula que o produz e explique a ação da deficiência desse hormônio com maior volume de urina. Certo? Então, ele pergunta qual é a glândula. Uma confusão muito comum dos alunos nessa questão, né, é dizer que o ADH é produzido na hipófise. Mas não é. O ADH, né, lembrando que a hipófise ela tem duas regiões, né? Ela tem a região da adenohipófise, que é uma região, sim, produtora, mas não de ADH, de vários outros hormônios. E a região da neurohipófise. A região da neurohipófise é uma região que tem neurônios que são
compartilhados, né, entre a neurohipófise e o hipotálamo. E o hipotálamo, ele é, então, a região que produz os hormônios, produz as substâncias, e a neurohipófise passa a ter um papel armazenador, né? Então, a neurohipófise vai armazenar os hormônios que são produzidos pelo hipotálamo. Então, aqui ele não está perguntando qual é o lugar que o lugar que é armazenado. Ele pergunta o local de produção do ADH. O local de produção é o hipotálamo, certo? E aí ele ainda pergunta, né? E explique a relação da deficiência desse hormônio com o maior volume de urina. O que acontece? O hormônio antidiurético, que é o ADH, ele mesmo já fala, né? Hormônio antidiurético. Diurese significa fazer xixi, né? Em termos bem claros. Diurese significa fazer xixi. Se você tem um hormônio antidiurético, significa que você está diminuindo a sua quantidade de xixis, vamos dizer assim, ao longo de um dia. E aí, veja bem, né? Se o hormônio é antidiurético, você está diminuindo essa quantidade de urina, uma vez que você está aumentando a reabsorção de água nos néfrons. Então, o hormônio ADH, ou hormônio antidiurético, ele está estimulando a reabsorção de água nos néfrons. E em relação, quando acontece uma deficiência, né, desse hormônio, a gente vai ter uma menor reabsorção de água pelo corpo, que vai levar a uma maior perda de urina. Tranquilo? Tem gente aí com a mãozinha levantada, pode abrir o microfone para falar. Você falou que existem vários tipos de diabetes mellitus? Tem 2 tipos de diabetes mellitus e 2 tipos de diabetes insípidos. Então, se a pessoa colocar só diabetes mellitus, estaria incompleto. Assim, na minha concepção estaria. Não sei como o pessoal corrigiu, mas na minha opinião, se coloca só diabetes mellitus, eu daria metade da pontuação que seria correspondente ao comando inteiro. Entendi. Então, o comando inteiro deveria valer pelo menos aí meio ponto, né? E na minha opinião, se não escrevesse diabetes do tipo 1, eu tiraria metade, né? Então, eu colocaria 0,25 apenas. Valeu. Mais alguém? Marcela, teve uma dúvida aqui no Telegram, aí eu vou ler para você, é do Pedro. Ele vai dizer assim, por que acontece a poliúria nos indivíduos diabéticos? E a outra é, porque as pessoas com diabetes tipo 2 geralmente desenvolvem a diabetes tipo 1 também. Tá, vamos lá então, por partes, né? Por que acontece poliúria em diabéticos, né? Vamos lá. Quando eu falo, por exemplo, sobre a produção, sobre a diabetes insípidos, né? Que é quando a gente consegue fazer a analogia mais clara possível, né? A isso, a poliúria vai acontecer porque você passa a ter um maior volume de urina, uma vez que você reabsorve menos água nos néfrons. Em relação a diabetes mellitus, a questão é que quando você tem diabetes mellitus, você passa a ter o que a gente chama de glicosúria, né? Que é o aumento da quantidade de glicose na urina. E essa glicosúria, né, essa presença de glicose na urina, ela faz com que o volume de urina aumente, uma vez que a glicose é um composto hiperosmótico, né? Então, a glicose, ela é um composto que possui muitas hidroxilas, se eu não me engano, possui carbonila. Então, isso faz com que a molécula tenha uma afinidade pela água muito grande, certo? E por isso, toda vez que ela é transportada, né, ela acaba levando junto com ela uma grande quantidade de água, certo? E aí ele perguntou por que em geral, os indivíduos diabéticos do tipo 1 desenvolvem diabetes tipo 2, como é que é a situação? Que eu não consegui entender muito bem a segunda pergunta. Por que as pessoas com diabetes tipo 2 geralmente desenvolvem a diabetes do tipo 1? Cara, eu honestamente não sei o porquê disso. Na verdade, assim, eu não tinha, acho que eu não tinha nem ciência, na verdade, dessa informação, de que em geral acontece, né, deles desenvolverem uma outra. Agora, o que eu já vi acontecendo é indivíduos, né, apesar de a gente falar muito em sala de aula que o indivíduo que é diabético tipo 2, ele não é insulino dependente, eu já vi indivíduos que são diabéticos tipo 2 tomando insulina. Não sei qual é a ideia por trás disso, né, uma vez que a recepção à insulina está enfraquecida, talvez aí vocês que são futuras médicas até consigam me responder melhor. Mas eu honestamente não sei. É uma boa pergunta, Pedro.
Olha, Marcela, também não sei, não. O que... Futuras médicas, a gente tá um pouco Futuras atrasado. médicas, a gente tem 2 meses, 1 mês de faculdade. A gente também não Mas, assim, sabe. o que eu sei do meu senso comum, e talvez eu esteja falando muita besteira, é que, tipo assim, eu sei que existem pessoas que têm o diabetes tipo 2, né? E às vezes tem que começar a usar insulina porque, tipo, o açúcar tá ficando muito alto, não tá conseguindo controlar com remédio e tal. Mas eu não sei se pode considerar isso como uma diabetes tipo 1, entendeu? Diabetes Porque tipo 1, né? porque o diabetes tipo 1, tipo, você não produz, entendeu? E eu não acho que seja essa a questão. Uhum. Mas eu não sei, posso estar falando besteira, tá bom, Pedro? A gente tá especulando, né, aqui. Tem uma galera aí de mãozinha levantada. Juliana. Vai, Juliana. Abre seu microfone. Oi, eu vi uma vez uma questão discursiva sobre diálise em questão de que não pode ser aproveitado no líquido da diálise. E a resposta era glicose. A minha pergunta era se pessoas com diabetes teriam um líquido de diálise diferente em questão de tonicidade e tudo mais. Uhum. Você sabe dizer Deveriam sobre ter isso? sim, tá? Em geral, né, a gente tem que adequar o líquido de diálise de acordo com as necessidades do paciente, né? Eu não sei se o líquido que é utilizado para diálise já é um líquido pronto, mas eu imagino que ele deva ser incrementado de acordo com as necessidades do paciente, sim, tá bem? Essa questão, inclusive, que você Tranquilo. comentou, é uma questão muito boa. Em geral, traz muitas questões aí para os alunos, de uma forma geral. Mais alguém de mãozinha levantada? Não, né? Tem mais dúvida no Telegram? Acho que não, por aqui não. Pra mim aqui também não. Então podemos ir para a questão 4. Isso. Gente, Marcela, me lembra, pelo amor de Deus. Amanda, vamos para a questão 4. Vou frisar bem, ó, o seu nome. Isso. Tem uma plaquinha assim, ó. Amanda. Ah, não, deixa eu só retornar uma coisa aqui, Marcela. Uma menina me perguntou. Aí, uma menina, deixa eu ver o nome dela, né, coitada. É Maria. A Maria me perguntou se na questão do anelamento, tipo, de seiva elaborada e aí o fruto vai ficar mais doce. Ela queria saber se ela poderia falar que ele vai crescer. Tipo, que aconteceria um crescimento do fruto. Cara, até poderia, sim. Poderia acontecer um crescimento do fruto. Sabe por quê? Porque, em geral, né, o que acontece é que o fruto, depois de pronto, né, o que acontece é a conversão de algumas estruturas, né, que antes, que não são necessárias, né, para o fruto, de fato, para o fruto maduro, começam a ser convertidas em açúcares, né, para tornar, então, de fato, esse fruto mais doce. E aí, uma vez que você está pegando um açúcar de uma região que não seria uma região que de fato complementaria isso, eu imagino que sim, você poderia ter um aumento, pelo menos assim, de volume, né, do fruto. Então, eu imaginei isso também, de ter pelo menos um aumento do volume. E aí, querendo ou não, é um crescimento, né? Isso, Então, tá é um bom. Então, crescimento. vou falar com ela aqui. Obrigada, Marcela. Tem mais gente aí de mãozinha levantada. Quando você falou da glândula anfícrina, né? Glândula anfícrina, isso. Falei do pâncreas, né? Isso, é porque anfícrina é quando tem uma parte endócrina e outra exócrina. Isso. Anfi significa dois, né? Significa dupla. Então, pensa que anfícrina é porque tem duas porções. Anfíbios têm vida dupla. Então, se você pensar que toda vez que você vê um anfi significa dupla, isso facilita bastante a sua vida biologicamente falando. Bota fé, anfipático também, né? Isso, anfipático também. Mesma coisa. Existe outra glândula no corpo que é anfícrina, considerada anfícrina? Deixa eu pensar. Tem. O é uma glândula anfícrina. O estômago ele consegue produzir grelina, que é um hormônio, e Uhum. também consegue produzir pepsinogênio, ácido clorídrico, né? Que são as secreções que vão ser lançadas na cavidade. Então, ele consegue fazer as duas coisas. Entendi, valeu. Nada. Bom, então vamos lá. Número 4.
A importância ecológica das abelhas. Cara, a abelha tá muito na moda, né? Esse ano eu já vi uma galera fazendo questão sobre a abelha. Está relacionada à polinização. A polinização é um processo de transferência dos grãos de pólen de uma flor para outra. Estima-se que mais de 90% das plantas com flores dependem de polinizadores animais. A qual grupo de plantas o processo de polinização descrito no texto está relacionado? E veja bem, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar aí é em relação a quem tem grão de pólen, né? Primeira coisa é isso. Dentre a escala evolutiva das plantas, a gente pode pensar em 4 grupos principais: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Uma questão que eu imagino que tenha causado muita dúvida, né, aí na galera, é porque tanto as gimnospermas como as angiospermas são produtoras de grãos de pólen. Só que aí tem uma questão, né? O grão de pólen da gimnosperma, ele é um grão de pólen considerado um grão de pólen alado. Ou seja, ele tem uma estrutura, né, que vai facilitar a planagem desse grão. Seria um desenho que seria mais ou menos isso aqui, né? Cada um com 2 abinhas, assim, uma de um lado e outra do outro. Isso facilitaria a planagem desse grão de pólen. Por que isso? Porque a gimnosperma, ela não tem uma estrutura, né, que é colorida, cheirosa, como é o caso das flores que existem nas angiospermas. Então, é difícil que um animal queira chegar até uma angiosperma para poder polinizá-la, né? Então, a ideia é justamente que a gimnosperma não tenha uma polinização dependente de animais, né? Não seja uma zoofilia, né, que é uma polinização dependente de animais. O que as gimnospermas fazem, a gente chama de anemofilia. Anemo significa vento. Anemofilia é a polinização a partir do vento, né? Então, toda vez que você olhar para a angiosperma, não precisa pensar em agente polinizador, porque a única entidade, né, que consegue fazer polinização de gimnospermas são nada mais, nada menos do que o vento, tá bem? Então, quando ele fala aí, né, quando nessa questão ele fala que as abelhas têm uma importância ecológica ligada à polinização, logo na sua cabeça tem que vir o seguinte: bom, é zoofilia? Então, se é zoofilia, eu tô falando de angiosperma, porque é a angiosperma que possui flor, que é então a estrutura atrativa, né, que possui um odor atrativo, que possui as características coloridas, né, que chamam a atenção dos animais, tá bem? Então, esse nosso primeiro comando seria a resposta angiospermas. Ele fala, né, cite uma novidade evolutiva nesse grupo e explique como essas características podem ajudar na dispersão da espécie. Veja bem, né, levando em consideração apenas esse segundo comando, né, que seria cite uma novidade evolutiva nesse grupo. Você poderia falar tanto sobre fruto como flor. Só que a segunda pergunta, né, a segunda parte dessa questão, ela faz com que você escolha fruto. Por quê? Porque ela fala, explique como essas características podem ajudar na dispersão da espécie, né? Então, levando em consideração isso, né, ele acaba restringindo o seu pool de opções na resposta do segundo comando em prol da resposta do terceiro comando, né? Por quê? No segundo comando, para que ele faça referência ao terceiro, você só pode escrever fruto, tá? Mas se a pergunta parasse no segundo comando, você poderia escrever fruto, você poderia escrever flor, você poderia escrever endosperma triploide, você poderia escrever várias coisas, várias novidades evolutivas aí que surgiram nas angiospermas. Mas como não é isso, né? Então a gente tem que frisar, né, essa ideia da dispersão. Então, explique como essas características podem ajudar na dispersão das espécies. Quando a gente pensa no fruto, o fruto ele é parte da nutrição de vários animais, né? E se ele é parte da nutrição de vários animais o comem, então vários animais também defecam suas sementes. Em geral, né, a semente ela é muito rígida, né? Ela é ligninizada e passa então a ter uma dificuldade em ser digerida, em geral, né? Ela sai quase que inteira nas fezes. E aí, quando o animal defeca, em geral, numa região longe da região que ele numa região longe da árvore mãe, né? Ele acaba facilitando a dispersão dessa espécie e o aumento da territorialidade, certo?
E aí, como último tópico, né, dessa questão, ele fala se de um agente polinizador abiótico, aonde a gente basicamente só conhece um, né, que é o vento. Outros agentes abióticos, luz, mas luz não é um agente polinizador. Temperatura, mas temperatura não é um agente polinizador, então só poderia ser o vento de fato, certo? Pode falar, tem gente com a mãozinha levantada. Quando ele fala assim, explique como as características podem ajudar na dispersão da espécie. Você falou que não podia ser flor. Uhum. Um pouco a pergunta, se for meio confuso. Eu não entendi muito bem o que você falou. Eu falei que não podia ser flor, aí a partir disso picotou um pouquinho. Porque você falou que a forma com que ele elaborou restringia para frutos. Isso, restringir para fruto, por quê? Porque você não existe muito bem uma forma da gente responder, né, esses dois comandos, levando em consideração que ele fala em ajudar a dispersão da espécie. Né? Porque uma coisa seria se ele falasse assim, ajudasse na evolução da espécie, ou ajudasse no sucesso reprodutivo da espécie, mas ele falou em especial dispersão. E dispersão faz referência ao aumento da territorialidade dessa espécie, né? Ou seja, de eu ter uma árvore aqui e ter uma outra, por exemplo, eu moro em Copacabana. Eu tenho uma árvore em Copacabana, tenho uma outra árvore lá no Recreio. Como que isso pode acontecer? Porque veio um animal aqui, comeu meu fruto, foi lá para o Recreio dos Bandeirantes e aí ele defecou a semente do meu fruto longe. Isso não poderia acontecer se a gente falasse, por exemplo, de flor, né? Porque aí a gente ia falar basicamente sobre o quê, né? Dispersão da espécie não pode estar associada com a flor. Mas se a questão falasse sobre sucesso reprodutivo, por exemplo, poderia falar sobre, entendeu? Mutação, né? Isso. Ah, entendi. Porque eu tinha colocado flor e botei fruto e flor na primeira. E aí na justificativa, deu uma justificativa de flor. Só que realmente... Mas veja bem, ele pergunta assim, cite uma novidade evolutiva. Então, se ele pediu uma, o importante é que você fale apenas uma. Tá bem? Eu poderia ser penalizado, então, por ter colocado esse flor com frutos, né? Isso, você poderia ter colocado frutos apenas. A flor, né, se não houvesse essa restrição em relação à dispersão da espécie, você poderia colocar e aí ter uma justificativa conivente, então, com a flor, né? Mas como a resposta acabou ficando um pouco restrita por causa dessa dispersão da espécie. Entendi, valeu. Nada. Mais alguma dúvida? Marcela, tem algumas aqui. Gi, quer falar? Não, pode falar. Se eu tiver alguma diferente aqui, eu falo. Então tá. Ó, a primeira é a que é da Júlia. Ela pergunta assim: gostaria de saber qual a vantagem da novidade evolutiva de endosperma triploide, que é quando tem a fecundação cruzada, né? Então, na verdade, né, o endosperma triploide ele é muito importante porque ele é uma reserva nutritiva, tá, para a semente. Pensa o seguinte, né? Se eu imagina uma semente de feijão. Todo mundo, quando é criança, em algum momento, plantou uma semente de feijão. Se você não plantou, planta lá no algodãozinho, que é fácil a beça, tá, gente? Então, olha só. Se você pega uma semente de feijão e você bota no algodãozinho lá, você vai reparar que ela precisa de um certo período de tempo até começar a sair uma estruturazinha que seja capaz de fazer fotossíntese. Ou seja, daquele momento, né, em que você regou e a semente começou a germinar, você precisa ali de um tempo em que a planta comece a fazer fotossíntese. Ou seja, naquele tempo ela está se alimentando de quê? De luz? Ainda não, né? Só depois que ela for fazer fotossíntese. Então, até aquele momento, ela vai estar utilizando a reserva energética presente no endosperma. Tá bem? Então, o endosperma triploide, ele passa a ser uma novidade evolutiva muito importante nesse sentido. Perfeito, Marcela, acho que foi. Se ela não tiver entendido, eu falo com você de novo. Agora tem outra pergunta aqui. Estão perguntando por que a água... Estão perguntando, na verdade. A Bia está perguntando porque a água... Se a água poderia ser um agente abiótico. Polinizador não. É. Polinizador
ela pode ser um agente dispersor abiótico. Por exemplo, a gente tem a dispersão de sementes sendo feita por hidrocoria, né? Que é o caso que acontece... Ai, peraí. Ai, espirrei. Que bom. Que é o caso que acontece, por exemplo, quando a gente pensa no coco. O coco que a gente toma na praia, né? Ele em geral, a semente dele é dispersa por hidrocoria. Por isso que a gente tem muitos coqueiros, ou tinha pelo menos, né, alguns anos atrás, muitos coqueiros na beira da praia. Justamente porque a dispersão das sementes do coco são a partir, né, da água. Então, ela chega até uma região que seja próxima da água. Agora, polinização não, mas dispersão de sementes, sim. E teve uma pergunta aqui também na Caroline, que na verdade muita gente escreveu isso, acho que a maioria, que ela diz que escreveu que era atrativo, a novidade evolutiva era que era atrativo para os polinizadores. E acho que houve muito essa confusão entre polinizadores e dispersores. Acho que você já falou, mas não sei se... Isso é uma confusão assim, muito comum entre os alunos. As pessoas, em geral, confundem muito polinização com dispersão. Eu sempre tento frisar isso bastante quando eu dou aula, por quê? Porque, assim, apesar do nome trazer uma ideia parecida, né? Porque quando você fala de dispersão, você pode falar de dispersão do que você quiser, contanto que você diga qual é a dispersão, né? Então, você pode falar que é dispersão do grão de pólen? Pode. Só que a dispersão do grão de pólen é diferente de você falar de polinização. A polinização é o fenômeno onde chega lá a abelhinha ou algum outro inseto ou algum outro organismo, pega o grão de pólen dali, porque ela está aproveitando alguma coisa daquela flor, e leva sem querer para outra flor. Isso não é uma dispersão, isso é uma polinização. Ela está ajudando na polinização. A dispersão seria nada mais, nada menos do que você ter, então, um espalhamento. Dispersão é espalhar. Então, eu estou espalhando as sementes. Espalhar as sementes não é a mesma coisa que espalhar o grão de pólen. Então, dispersar sementes é diferente de polinizar. São coisas distintas. Polinizar é referente ao grão de pólen. Dispersar semente é referente à semente, como o próprio nome já está falando. Beleza, acho que agora ficou claro. Isso era uma coisa que eu também confundia muito, mas aí quando você entende a ideia, fica fixado. Fica tudo bem mais claro. Né? Porque eu confundi mesmo. Muita gente confundiu mesmo. Ui, Edras, quer falar? Eu acho que eu ainda não peguei isso não, porque parece meio sinônimo. Você pode repetir? Posso. A polinização, ela é referente ao grão de pólen. Então, a polinização vai acontecer quando você tem um agente polinizador levando o grão de pólen de uma flor, né, de uma árvore ou de uma estrutura para outra estrutura. Isso é a polinização. Quando você fala de dispersão, você está dispersando aquela planta, né, a semente daquela planta, através de um ambiente, por meio de um ambiente. Então, basicamente, quando eu falo de polinização, como eu estava falando, né? Eu moro em Copacabana. Então, se eu tenho aqui umas árvores que estão perto da minha casa. Podem ter animais que estão indo ali pegar um néctar de uma flor ou alguma coisa do tipo e acabam levando pólen para outra. Agora, quando eu falo de dispersão, está implícito, né, na minha palavra, a territorialidade. Então, que eu posso, por exemplo, estar levando uma semente de Copacabana até o Leblon, ou de Copacabana até a Barra da Tijuca, entendeu? Ou de Copacabana até a Tijuca. Então, veja bem, aí eu estou aumentando a presença daquela espécie, aquela espécie de planta, né? Ao longo do território, né? Da região onde você se encontra. Uhum. Fez mais sentido para você? Fez. Ótimo. Podemos ir para a próxima ou temos mais dúvidas? Oi. Tem mais uma aqui. A Júlia, que perguntou do endosperma. Gente, eu acho que minha internet está ruim. Não, acho que foi. Perguntou se esse endosperma triploide de alguma forma é mais eficiente do que o endosperma diploide. Se ele é mais eficiente? Não, mas eu imagino que ele tenha mais reserva nutritiva. Porque, assim,
quando você tem uma dupla fecundação, né, ela acaba sendo diferente de uma tripla fecundação. Você fecundar 2 vezes significa que você está unindo 2 citoplasmas. Quando você fecunda 3 vezes, né, com 3 células diferentes, né, você está unindo 3 citoplasmas. Então, a menos, né, que a quantidade de citoplasma por célula seja menor, você acaba tendo um endosperma mais robusto, né? Tô querendo dizer assim, com maior quantidade de carboidratos, de lipídios, enfim, por causa da presença de mais citoplasma para originar aquele endosperma. Ela disse que agora foi. Marcela, obrigada. Nada, imagina. Amanda, pode passar para 5. Agora eu já tava o quê? Preparada aqui. Tá dispensa, Jana. Pronto. Peraí, deixa eu... Vou ter que... consegui fazer um negócio aqui, gente. Meu Deus, tô muito tecnológica. Tá muito tecnológica, né? Ó, não vou ler esse textão, né, gente? Mas na prova você vai ler, tá? Eu só não vou ler porque eu já dei uma olhada na prova antes e sei que o texto tá aí mais preambulando, né? O que vai estar referente à questão. Essa questão foi uma questão que eu conversei, né, com um dos meus alunos particulares que tem feito, né, os simulados, e ele ficou bastante em dúvida em relação à correção, por quê? Essa questão pergunta assim: cite o agente etiológico da gripe. É claro que, em geral, né, quando ele pede cite o agente etiológico, a tendência é que você escreva nome e sobrenome do agente, né? Ou seja, que você escreva o nome da espécie, né? Só que em vírus, isso não é tão comum. Já teve questões da UERJ, como o que aconteceu, acho que em 2014, que ele perguntava o agente etiológico da febre amarela. Cara, agente etiológico da febre amarela, não tenho a menor ideia, eu não sei qual é o agente etiológico da febre amarela, entendeu? O que eu sei? Eu sei que é um vírus. Então, a galera foi lá e escreveu vírus. No gabarito, ou melhor, no padrão de resposta da UERJ, estava o que lá? Vírus. Não tinha vírus, sei lá o quê. Mas, como a gente fala de gripe muito em aula, né? A gente fala sobre a replicação do vírus influenza, que é o vírus da gripe, com muita frequência, porque ele é um dos exemplos, né, de replicação de DNA senso negativo. Né? Então, ele pergunta, cite o agente etiológico da gripe, né, que seria, então, vírus influenza, mas eu imagino que em outras situações poderia haver uma abertura de gabarito para aceitar apenas vírus, tá bem? Algo que não acontece com outros tipos de agente etiológico, tá? Então, por exemplo, se perguntar assim, cite um agente etiológico da cólera, se você botar bactéria, 0, tá? Mas se você botar em relação a uma virose, botar com agente etiológico é vírus, em geral, o corretor pode considerar, dependendo de qual vírus for. Se for vírus influenza, provavelmente não, porque vírus influenza é um vírus mais comum, a gente aborda bastante em sala de aula, tá? E aí, na segunda parte da questão, ele pergunta: identifique o tipo de ácido nucleico existente no agente etiológico da gripe. E aí, isso também, né, pode gerar um conflito, porque é o seguinte: o ácido nucleico existente no agente etiológico da gripe é o RNA. Bom, então você disse qual é o ácido nucleico. Só que poderia haver uma possibilidade de você escrever o DNA e qual é o senso, né, do DNA. Se é um RNA senso negativo ou um RNA senso positivo. Que, inclusive, foi o que foi considerado pelas meninas no gabarito, né, RNA senso negativo. Eu acho que eu nunca vi, né, então, assim, acho que nunca vi uma prova que cobrava, que perguntava isso, né, perguntava qual era o senso do RNA. Não sei se a galera que colocou só RNA, se foi considerada por elas ou não, né? Se foi considerada como inteiro, se foi considerado como metade. Depois até vocês comentem aqui com a gente para a gente ficar sabendo. Mas é muito difícil, tá? A gente perguntar qual é o senso do RNA. Então, em geral, né, a gente pergunta qual é o tipo de ácido nucleico. E aí você vai falar, é RNA. Tá. Qual é o tipo de ácido nucleico? É DNA. Entendeu? Então, dificilmente alguém vai perguntar se é senso negativo ou senso positivo. Até porque existem outros tipos, né, de DNA, e se for para escrever senso negativo e senso positivo, de repente pode ser interessante escrever se é fita simples ou fita dupla, então acaba englobando uma série de complexidades.
E aí elas botaram ainda assim: aponte uma medida adotada durante a pandemia que ajude na menor incidência da gripe. Então, em geral, né, qualquer uma das situações, né, que impeça o contato com secreções orofaríngeas de qualquer organismo, de qualquer outra pessoa, vai facilitar. Então, o que a gente faz hoje em dia, né, quarentena, uso de máscaras, tudo isso vai estar associado também à redução da gripe. Bom, e aí, como último tópico, tá assim, explique a eficácia dela de acordo... Ai, meu Deus, subiu, desceu. O que eu fiz? Foi eu que fiz isso? Amanda, me dá uma ajuda, me auxilia. Marcela, acho que foi, porque eu não mexi não, mas não tem problema. Ah, será que foi a Júlia? Enfim, não tem problema. Eu tava aqui, eu não tava conseguindo mexer no computador. Ah, tá. Explique a eficácia dela quanto à forma de contaminação pela doença. Então, veja bem, as medidas que impedem, né, o contato direto com as secreções respiratórias ou com as secreções orofaríngeas são medidas de são medidas medidas profiláticas, né, para contaminação pela gripe. Né? Basicamente, a gente não tem muito mais o que falar, né, para esse tópico além disso, certo? Queria que vocês comentassem um pouquinho com a gente por que vocês optaram por colocar RNA senso negativo, RNA ou só RNA, ou vírus influenza, ao invés de só botar vírus. Vocês optaram por isso por algum motivo em específico? Ou... Marcela, eu acho que, eu não sei, assim, a gente fez, eu e Gi fizemos esse simulado, né? Mas, tipo, somos um grupo de 5, cada um montou 2 questões. E aí, enfim, botaram no gabarito RNA com senso negativo. Só que eu confesso que quando eu corrigi os simulados, tipo assim, eu considerei só o RNA, porque eu acho que, assim, a maioria das provas não cobra isso, então eu não acho que é uma competência que, tipo, a gente precise cobrar. A questão, a do vírus influenza, a gente resolveu colocar porque, como é um vírus muito comum, pode ser que cobre, entendeu? Tipo, se fosse sei lá, um agente etiológico muito bizarro, tipo, talvez a gente colocasse só vírus e aceitasse. Mas como é um muito comum, a gente resolveu cobrar. Mas eu acho que na questão do RNA... Eu tinha pensado, né? Que foi exatamente... A influenza por ser um vírus muito comum, né? Que inclusive a gente usa como exemplo em sala de aula, né? Essa questão do censo, eu confesso que eu fui um pouco malvada de início, eu não tinha considerado, mas realmente, depois avaliando o enunciado e o fato de que eu acho que mesmo com esse enunciado, a UERJ consideraria só RNA. Realmente não é muito típico pedir o censo, então eu mandei mensagem lá pra galera que eu tinha corrigido, avisando que podia considerar só RNA, mas se você souber que o da gripe é negativo, eu acho que botando se garante. O corretor bate palma, né? Mas... Exatamente, você se garante, mas se não souber, eu acho que eles não descontariam. E a questão da influenza é isso, por ser o conhecido, a gente exigiu o nome, né? Mas vírus realmente não é muito comum. Tranquilo. Obrigada, gente. Nada. Quem tá com a mãozinha levantada, pode abrir o microfone para falar. Você não acha que falar que, por ser um vírus transmitido pelo ar, pode ser um sinônimo dessa parada de ser uma infecção orofaríngea? Não, eu discordo porque transmitido pelo ar partiria do princípio, né, de que o ar, independente de estar infectado ou não, por exemplo, vamos supor, eu tô aqui, aí eu tô respirando aqui, vamos supor que eu tivesse com gripe, né? Tô respirando aqui, significa que pelo simples fato de eu estar respirando esse ar já estaria contaminado. E outra pessoa que estivesse respirando o mesmo ar que eu nas proximidades poderia pegar. Enquanto, na verdade, não, né? A ideia é o contato com as secreções. Então, se eu espirrei, como eu espirrei ainda há pouco, né? Vocês viram. Se eu espirrei, eu botei a mão na minha mesa, eu botei a mão no meu mouse, depois meu namorado vem aqui, aí bota a mão no meu mouse, bota a mão na minha mesa, aí sim, ele tá entrando em contato com as secreções, né? Orofaríngeas, que são as secreções que ficaram aqui na mesa. Entendeu? Então, é diferente. Entendi. Entendeu?
Mais dúvidas? Marina. Oi. Comigo, Marina. Eu tenho dúvida em relação se a questão pede o agente etiológico, sem falar vírus influenza. Tipo, vírus fica meio vago. Então, nesse caso aí, né, como as meninas comentaram, que elas optaram por cobrar vírus influenza por ser um vírus, né, mais conhecido aí, dentre todos os que a gente encontra, né, que nem seria o caso do vírus HIV, né, um vírus também muito conhecido e usado como exemplo em sala de aula. Então, eu imagino que, assim, poderia ser uma possibilidade, sim, tá? Numa prova. Agora, se perguntar de uma outra coisa, assim, mais nada a ver, por exemplo, cite o nome... Aliás, cite o agente etiológico do vírus da dengue. Entendeu? Ou você precisaria ter um conhecimento de taxonomia viral mais amplo, né, para conseguir responder a isso. E isso você basicamente só consegue no ensino superior. Então, assim, excetuando os vírus mais conhecidos, que seria HIV e influenza, eu imagino que isso não seria passível de acontecer em nenhuma outra situação. Tá bem? Tá bom, obrigada. Nada, Marina. Mais alguém? Marina, só não esquece de abaixar a mãozinha, tá? Porque senão depois eu fico achando que a mãozinha tá levantada eternamente. Por aqui não tem mais nenhuma dúvida não, Marcelo. Não? Então, Amanda, você pode passar para o número 6, por favor. Já tinha esquecido, hein? Ó. Nosso querido Perry. Perry. Inclusive, eu adorei essa questão quando eu vi. Achei muito criativo. Também achei. Perry, o ornitorrinco, ou agente P, é um animal de estimação de Phineas e Ferb, e também o melhor agente secreto de uma agência que luta contra o Dr. Heinz Doffersmith. O personagem de desenho de Phineas e Ferb, da Disney... tá, foi o que vocês colocaram nomeando, né, o indivíduo. O ornitorrinco é um animal que vive exclusivamente na Austrália e apresenta características muito peculiares. Classificado como monotremado, o ornitorrinco apresenta as características típicas da classe mamália. A primeira coisa, né, acho importante a gente relembrar quais são as características típicas da classe mamália. Basicamente, a gente tem duas características aí muito importantes, né? Aliás, perdão, 3 características muito importantes, que são as glândulas mamárias, presença de pelos e, em alguns mamíferos, a placenta. Por que é importante a gente frisar que é em alguns mamíferos? Porque dentro da classe mamária, a gente tem uma grande subdivisão dos organismos, né? Que vai estar associada à presença ou à ausência de placenta. Então, a gente tem os organismos que seriam os organismos aplacentários, né, ou prototérios, que são os animais que, como o próprio nome já está falando, são animais sem placenta. Que é o caso, né, aí, inclusive, do Perry. Porque o Perry, que é o ornitorrinco, ele é um animal ovíparo, né? Ele é um animal aplacentário ou prototério. Então, pelo fato dele ser um animal ovíparo, ele foge, né, um pouco da característica clássica dos mamíferos, né? Mas existem outros animais que são assim? Existem. Todos os outros organismos que são da ordem, né, dos monotremados, como é o caso da ecdna, enfim, vários outros organismos, são também organismos ovíparos e mamíferos. Além dos organismos prototérios dentro dos mamíferos, a gente também encontra os metatérios, que seriam animais com uma placenta mais primitiva, né, uma placenta pouco desenvolvida. E dentro dessa ideia de ter uma placenta pouco desenvolvida, seria justamente, né, o fato de um organismo cujo o embrião, o feto, não consegue terminar 100% do desenvolvimento dele dentro do corpo da mãe. Então, ele precisa sair, né, ter um parto pseudo-prematuro, né? E depois ele passa um tempinho da vida dentro do marsúpio. E aí o próprio nome, né, marsúpio, já traz pra gente o grupo de animais que vai fazer isso. O grupo de animais que, então, é metatério, né, é justamente o grupo dos cangurus, né? O grupo dos marsupiais, que incluem cangurus, koalas, gambás, entre outros organismos. E aí, por fim, a gente tem os animais que já têm a placenta bem desenvolvida, que são os animais eutérios.
Os animais eutérios, então animais de placenta desenvolvida, são todos os outros animais da classe mamália que não são nem prototérios, ou seja, que não são monotremados e nem marsupiais. Então, todos os outros que não são essas duas ordens, todos os outros vão ser classificados como eutérios. E aí ele vem e pergunta assim, cite duas características da classe mamália, aponte o gênero do ornitorrinco. E aí essa foi uma pergunta bem tranquila, né? Já que está escrito aqui o nome da espécie. Então foi uma pergunta tranquila, bastava você saber que o gênero é composto, né? É o primeiro nome, né? Então o nome da espécie é composto por duas palavras. O gênero, que é o primeiro nome, e a segunda palavra, que é o epíteto específico, né? Que é o que está, então, dizendo o nome da espécie. Então, quando ele perguntar o gênero, basta você escrever que é ornitorrincus. Ele ainda pergunta assim, indique a principal característica que o classifica como monotremado. Então, a principal característica que classifica ele como monotremado, né, seria o fato de ser um mamífero ovíparo ou então de ser um mamífero prototério, tá bem? Ou pertencente do grupo prototério, certo? Cite duas características da classe mamália presente no ornitorrinco. Então, pelos, produtor, glândulas mamárias, dentes e etc. Então, tudo isso são características típicas, né, que a gente vai encontrar no ornitorrinco e que são associadas à classe dos mamíferos, certo? Tudo bem, gente? Perguntas? Fala, Maria. Eu tenho, na verdade, uma pergunta meio geral sobre coisa discursiva. Quando você vai colocar a resposta, é melhor colocar ela inteira, assim, tipo, a principal característica que classifica, ou pode só sair citando? Então, isso depende da pergunta. Porque vamos supor que você estivesse respondendo uma pergunta de CIT. Na pergunta de CIT, você pode simplesmente colocar a resposta. Então, por exemplo, quando ele fala assim, né? Aonde? Aponte o gênero do ornitorrinco. A ponte e o CIT, ele tem basicamente uma ideia bem parecida. Então, a ponte, você bota lá, ornitorrincos. E aí, quando ele pede indique, né? Aí a ideia seria você colocar, indique a principal característica que o classifica como monotremado ou pertencente do grupo prototéria, seria a principal característica é ser um mamífero ovíparo. Ou a principal característica é ser um mamífero com ausência de placenta, certo? Então, tanto um quanto o outro, né, serviriam, tá bem? Agora, é importante ficar atento, né, no que os comandos estão pedindo. Então, quando for um indique, se você puder escrever um pouquinho mais do que simplesmente jogar a resposta, é importante, tá bem? Mas quando for um CIT, você pode simplesmente colocar a resposta e pronto. Obrigada. Nada. Quem mais está de mãozinha levantada? Quem mais? Quem mais? Beatriz. Beatriz está de mãozinha levantada. Eu estava tentando ligar o microfone, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Presença de garras não pode ser considerado, não, como um dos mamíferos? Então, eu não gostaria de ver na prova, por quê? Porque isso é uma coisa que a gente encontra em aves também. As aves têm garras também. Então, eu preferiria não encontrar garras na prova, tá? Eu preferiria pelos, glândulas mamárias, dentes, eu preferia coisas mais ou menos nesse estilo. Até dentes eu ainda acho que é um pouco mais ou menos, porque você encontra outros animais com dentes, né? Sem dúvida por causa dos dentes mesmo. Sim. Mas é porque o que acontece? A questão, ela não coloca, né, características exclusivas da classe mamália, né? Características exclusivas. Na verdade, eu não sei te dizer se de fato o ornitorrinco possui dentes. Deixa eu dar uma procurada aqui na internet. Ornitorrinco possui dentes? Usa o ornitorrinco. Tá falando aqui. O ornitorrinco. Peraí, gente. Tô pesquisando aqui os dentes do ornitorrinco. Da série As Coisas que o Professor de Biologia Faz.
Então, os ornitorrincos, na fase adulta, eles não possuem dente, mas, segundo aqui um site que eu tô olhando, fala que os filhotes criam dentes na ponta do bico, né, durante a fase neném, né, a fase pequenininho. Uhum. Tranquilo? Tá bom, obrigada. Nada. Fala, Arielle. Tá conseguindo me ouvir? Bia, não esquece de abaixar a mãozinha, tá? Isso, obrigada. Estão conseguindo me ouvir? Tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo. Tô ouvindo, sim. No gabarito, eu coloquei que ausência de placenta. Só que quando corrigiram meu gabarito, colocaram, não consideraram, botaram ser mamífero ovíparo. Se eu colocasse na prova, seria aceito também ou não? Então, não indique a principal característica que o classifique como monotremado ou pertencente ao grupo Prototéria, você poderia colocar que ele é um mamífero que tem a placenta ausente, porque isso classifica dentro dos prototérios. Entendi. Mas entre os dois, entre a ausência de placenta e ser mamífero ovíparo, qual você acharia que seria melhor para estar colocando? Cara, assim, como ele frisa, né, o prototério depois, eu acho que assim, a ausência de placenta seria bem legal pelo fato de ele frisar essa ideia aqui, grupo prototério, entendeu? Então, acho que pela própria pergunta, eu gostaria mais de ver a ausência de placenta, mas isso sou eu, né? De repente, outros corretores preferem ver outras coisas. E aí acaba sendo uma questão que vocês acabam tendo que encarar, né, ao longo da prova. Não, mas eu acho que nessa questão, assim, como botaram no gabarito, só ovíparos, então a maioria de corretores só aceitou o que estava no gabarito, entendeu? Então, a gente provavelmente deveria ter aumentado isso no gabarito, aceitaria sim, porque se tá certo, tá certo. Talvez tenha sido um erro nosso. Sim, entendi. Tá bom. Eu acho que, assim, ter ampliado o gabarito teria sido legal nessa questão, em especial. Sim, com certeza, porque como ninguém falou nada, porque a gente tem um grupo de correção, e aí quando mandam alguma coisa que não tá dentro do gabarito, normalmente mandam lá. Aí como ninguém falou nada, provavelmente passou batido. Mas é importante isso aí, abrir, porque tá certo, né? Esdras, sua vez. Então, eu tenho uma dúvida porque taxonomia costuma ser um capeta na vida do estudante, né? E aí, a questão de gênero, eu fiquei tipo assim, mano, se esse gênero não tivesse jogado no texto, eu ia sambar. E eu queria saber que tipo de dica dá para saber o gênero. Cara, então, assim, a menos que o gênero esteja escrito, não tem como você saber. Porque, assim, não tem como você saber, menos que você saiba, né? Acaba sendo aquela coisa, assim, bem clássica mesmo. Assim, eu, antes de dar aula, eu, em geral, dou uma olhada, assim, nos gêneros e nas espécies que eu vou usar como exemplo, para eu poder ter elas na minha cabeça. Mas, assim, no geral, eu não tenho mesmo, tá? E eu acho até, se não tivesse escrito, né, o nome científico do ornitorrinco, a questão seria, inclusive, bastante covarde, mas como está escrito, foi bem plausível, porque o que a questão queria que você soubesse? Queria que você interpretasse o nome da espécie. Queria saber se você sabia que o primeiro nome da espécie era o nome do gênero. E aí, se tu não escrever sublinhado, você também perde ponto. Perde ponto. Você tem que escrever do jeitinho que manda o figurino, né? Então, sublinhado, primeira letra maiúscula, segunda letra, que é a letra do nome do epíteto específico, minúsculo. Calma aí, repete essa parte aí, por favor. Tá, vou repetir. Então, você tem dois nomes, né? Então, o primeiro nome, que é o nome do gênero, com letra maiúscula. O segundo nome, que é o nome do epíteto específico, com letra minúscula. E tudo sublinhado. Mas isso aí é para a espécie. Isso aí é para a espécie. Para o gênero, você só sublinha o nome do gênero mesmo que você escreveu. Entendi. E aí, no caso, é só a primeira maiúscula mesmo, normal.
Isso. O que pode acontecer é que, eventualmente, existem nomes de espécies que foram dados em homenagem a algum pesquisador. Então, por exemplo, o Trypanosoma cruzi, né, que é o causador da doença de Chagas, ele foi resultado de um estudo do Oswaldo Cruz, né? E aí, quando você para olhar, né, o nome, você pode escrever o nome Cruzi com letra maiúscula, porque é uma homenagem ao Oswaldo Cruz. Caso não seja uma homenagem, tem que escrever com letra minúscula. Entendi. Tá bem? Falou. Mais alguém, gente? Eu só queria fazer uma observação, na verdade, para o Esdras, na visão de pessoa que também fez vestibular e sofria com taxonomia, mas a UERJ não vai surtar e não vai pedir um gênero, uma espécie que você não faz ideia. Ela vai pedir ou de um muito conhecido ou esse conhecimento de se você saber aonde fala o gênero, aonde fala a espécie. Entendi. Então, não surta. Desculpa, gente. Valeu. O que pode acontecer é ele te pedir, assim, o agente etiológico de uma doença, entendeu? E aí o agente etiológico de uma doença é natural, né? O vestibular meio que te obriga que você saiba o agente etiológico das doenças. Mas fora isso, ele não te cobra nenhum outro nome científico sem ser o nome dos agentes das doenças. Sim, exatamente. Com mais calma agora. Tranquilo? Fica mais calmo, pode ficar mais calmo. Podemos ir para a 7? Questão 7. Análise de uma amostra retirada por uma sonda introduzida no intestino delgado de um indivíduo, algum tempo após a ingestão de uma dieta rica em gordura, apresentou uma substância essencial para que haja digestão desse tipo de alimento. Vamos dar uma revisada aqui, né? De quais são as substâncias especiais que a gente pode pensar para a digestão de gordura. Então, para a digestão de gordura, né? A digestão da gordura é uma digestão que ela inicia na primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. Então, ali no duodeno, a gente tem duas liberações. Uma é de bile, né? Os sais biliares, que eles vão então fazer uma emulsão das gorduras. E aí sempre me perguntam assim, mas Marcela, o que é emulsionar? Né? Imagina que o lipídio, ele tá assim, ó. Por quê? Porque ele é hidrofóbico, né? E dentro da sua cavidade digestória, em geral, você tem líquidos, ou seja, um meio aquoso. Então, você tá ali, né, com o lipídio desse jeito, todo enroladinho. Só que uma enzima, para conseguir funcionar em cima desse lipídio, ela é uma enzima que vai ter uma região de reconhecimento específica. Só que se essa região estiver aqui dentro, ela não vai conseguir pegar, ela não vai conseguir encontrar. Daí que vem a ideia de emulsionar os lipídios. Por quê? Emulsionar significa você pegar os sais biliares, né, que tem uma característica, né, anfipática, como eu estava até comentando mais cedo. E se ele tem uma característica anfipática, significa que ele é tipo um sabão. Parte dele consegue se ligar a quem é hidrofóbico, parte dele consegue se ligar a quem é hidrofílico. Então, o que ele faz é o seguinte, ele pega o lipídio que está assim e ele abre o lipídio. Faz o lipídio ficar assim. E no momento onde ele abre o lipídio, o que acontece é que ele permite o acesso das enzimas que digerem lipídio, que fazem hidrólise de lipídio, que são as lipases, né? Então, esses dois, né, são os grandes componentes, né, que a gente encontra na digestão dos lipídios, que inclusive são os dois componentes que poderiam ser gabarito dessa nossa questão. Então, o que ele pergunta? Ele pergunta assim, nomeie essa substância. Qual substância? Poderia ser bile, poderia ser lipase, certo? E aí você poderia colocar qualquer uma das duas. Ele fala, indique sua função nesse processo. Se você botasse bile, você ia ter que dizer, a bile emulsifica a gordura. Se você botasse lipase, você ia colocar hidrólise de gorduras. E também indique qual órgão em que ela é produzida. Se você estivesse falando da bile, você ia dizer que ela é produzida no fígado. Atenção, porque a bile não é produzida na vesícula biliar, ela é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. E qual outra coisa que você está falando? Ah, a lipase. E a lipase, ela vai ser então produzida na região exócrina do pâncreas, né? Então, você poderia dizer só pâncreas, obviamente, né? Mas só para a gente poder fazer um brainstorming aqui de informações. Tranquilo? Alguma dúvida?
você fala lipase, então é lipase pancreática, né? Então, nesse caso, né, a título de vestibular, a gente praticamente só vê lipase pancreática ou lipase entérica, tá? Você poderia até colocar lipase entérica, mas não é, em geral, o que o corretor espera ver na sua prova. Assim, se botar, vai estar certo, né? Mas, em geral, não é o que a gente espera ver. Que nem lipase gástrica, né? A lipase gástrica existe, é uma lipase que digere uma porcentagem muito pequena das gorduras e é presente no estômago, mas o corretor não espera ver na sua prova, uma vez que é uma coisa que não é tão comentada, né, no âmbito do vestibular, tá bem? Uma coisa mais comentada, a gente fala de ensino superior. Esse prefixo entero, ele é característico de estômago? Intestino. Intestino. Falou. O prefixo de estômago vai ser o gastro, né? O gastro é o estômago. E o entero de intestino. Obrigado. Nada. Marcela, Marina, pode falar. Desculpa. Não, desculpa, pode falar, Marina, depois eu pergunto. Obrigada. Emulsificar gordura, então, pelo que você explicou, pode ser aumentar a superfície de contato dela? Ou não é bem isso? Então, na verdade, assim, é isso. Emulsificar a gordura tem como resultado você aumentar a superfície de contato dela. Só que o processo pelo qual você pega a gordura que tá assim e faz ela ficar assim é um processo de emulsificação. Só que aí o que acontece? Você emulsifica e, decorrente disso, você aumenta a superfície de contato da gordura com as enzimas. Mas isso não significa que você pode substituir a palavra emulsão, a expressão emulsão de gorduras por aumento da superfície de contato, tá bem? Tá bom, obrigada. Nada. Fala, Amanda. Marcela, então, perguntaram se suco biliar e bile é a mesma coisa. Tipo assim, eu nunca ouvi... E ninguém falando suco biliar. Exatamente. Aí ela falou que deram errado para ela. Eu falei que eu acredito que seja porque eu nunca escutei falarem sobre isso. Tipo, ser um suco. Normalmente fala de bile ou sais biliares, né? Uhum. Então, tá bom. Então, acho que tá respondido. Obrigada. Assim, existem outros nomes, até botei aqui na internet para procurar, né? Nomes menos usuais para bile, que apareceu bile, bilis, fel, suco biliar. Inclusive, eu já vi, né, aparecendo fel em poemas, né? Uma vez até um garoto me perguntou, falou, professora, mas isso aqui tem a ver com o sistema digestório, mas o que é fel mesmo? E aí eu nem lembrava também, fui perguntar pro Dr. Google. Então, assim... É um nome muito pouco usual, tá? Assim, o ideal é que você sempre tente usar o nome mais usual para as coisas. Você pode dar a sorte de pegar um corretor que conhece ou que não conhece, entendeu? Então, assim, sugestão, tente usar sempre o que é o mais usual. Perfeito, Marcela. Obrigada. Marina, não esquece de abaixar a mãozinha, tá? Vamos lá, questão 8, Amanda, passa aí para mim. Essa é uma questão bem clássica, né? Clássica de vestibular, esse tipo de questão. A divisão celular se trata da capacidade de uma em se dividir, dando origem a outras células. Essa capacidade é de suma importância para todos os organismos vivos. A divisão celular não é um processo que ocorre do nada e por acaso. Esse processo é estimulado, interrompido e controlado por fatores genéticos e pela sinalização química de diversas substâncias. Diante dessas informações e seus conhecimentos acerca do tema, indique qual tipo de divisão celular está ocorrendo na imagem abaixo, né? E a fase da divisão em que se encontra, além de exemplificar duas células que ocorre esse processo. Então, veja bem, né? Você deveria olhar para essa questão, né? E ver o seguinte: o que marca para mim a resposta do primeiro conceito? Não, esqueci. Do primeiro comando. É justamente o fato de eu ter os cromossomos pareados na célula. Eu não tenho cromossomos alinhados. Cromossomos alinhados é clássico de mitose. Cromossomos pareados é clássico de meiose. Então, esse pareamento dos cromossomos é o que vai me dizer, justamente, que é uma célula que está fazendo meiose.
Tá bem? Então, primeira parte da nossa questão. Eu achei, inclusive, uma questão muito interessante, porque dificilmente cobra-se no vestibular a fase que está descrita aí nessa questão, né? E eu achei muito maneiro vocês cobrarem, inclusive. E aí ela apareceu assim, né? Indique qual é o tipo de divisão celular e a fase da divisão em que se encontra. Veja bem, um dos meus alunos colocou o seguinte, colocou que era metáfase, outro botou anáfase. E aí, veja bem, é muito engraçado porque o aluno fica condicionado a responder sempre a mesma coisa, né? E ele fica condicionado por quê? Porque ele o tempo todo está acostumado a ver sendo cobrado no vestibular o quê? Metáfase, anáfase, metáfase, anáfase. Ele não se toca das outras etapas. Ele praticamente não pensa que as outras etapas podem ser cobradas. E aí, nesse caso, né, eu achei muito maneiro vocês cobrarem a prófase justamente por não estar nas que estão mais sugestivas para o aluno, né? E aí, por que é prófase, Marcela? Porque a gente está vendo aí, ó, que existe a presença do quiasma, né? Que são as perninhas dos cromossomos trocadas, que é clássica da prófase 1, né? Na prófase 1, a gente tem um evento do crossing over, que só acontece caso a gente tenha os quiasmas das perninhas dos cromossomos sendo feita, tá ok? E ele ainda pergunta, né? Além de exemplificar duas células em que ocorre esse processo, você poderia dizer, né? Que as células que ocorrem nesse processo são as células germinativas, né? Ou então você ainda poderia puxar um gancho lá para meiose nas plantas, né? Uma vez que não está na questão restringido qual o tipo de organismo a gente está falando. Então, você poderia abordar aí meiose nas plantas, falando que os esporos são células resultantes desse processo, né? Lá na meiose espórica do ciclo haplodiplobionte ou diplobionte, certo? Tudo bem, gente? Marcela, esse simulado, agora que eu vi que a gente mandou, ele tá com algumas coisas que a gente mudou quando a gente enviou para eles. A única coisa que mudou nessa questão era que a última frase era além de exemplificar duas células que são resultados desse processo. Porque quando a gente colocou duas células em que ocorre, aí teria que falar ovócito e espermatócito. E aí a gente achou que ia ser muito pesado cobrar, porque já é uma matéria que as pessoas não gostam muito. Então, aí a gente colocou duas células são resultados, que a intenção era botar mesmo espermatozoide e óvulo, para não criar muito problema. Na verdade, eu nem acharia tão pesado vocês perguntarem, não, porque se o aluno fosse espertão, ele ia botar células germinativas, e aí pronto. Porque, veja bem, verdade, né? Células germinativas são aquelas células tronco lá que são as células que vão originar, então, os gametas, né? Então, sendo espertão, você poderia colocar células germinativas e o corretor ia ter que te dar certo. Né? Célula germinativa feminina, célula germinativa masculina, uma vez que ele pergunta duas células, né? Então, você poderia colocar essas duas e o certo tinha que chegar, entendeu? Mas como vocês restringiram, né? Então, de fato, né? Resultante da meiose, você teria que botar óvulo e espermatozoide. O que eu, inclusive, achei mais legal, vocês colocarem, terem mudado, né? A questão. Mas eu gostei bastante dessa questão já pelo fato de vocês terem cobrado prófase. Eu achei maneiro. Então tá bom. Acho que não teve nenhuma dúvida, não. Aqui, não sei. Gi, teve por aí? Não, eu só ia comentar isso mesmo, que realmente a galera foi em metáfase e anáfase, porque a gente já está condicionado em todas as questões pedirem isso, e não se atentaram ao fato ali do quiasma, essas coisas. Uhum, exatamente. Rapidinho. Amanda, pode... Oi, fale. Eu tinha dado dois exemplos da imagem que falavam que era prófase, eu não pesquei. Tá, então, os exemplos da imagem que dizem pra gente que é prófase é justamente, né, quando a gente encontra esse quiasma nos cromossomos, né, as perninhas do cromossomo estão cruzadas, né, e toda vez que essas perninhas do cromossomo estão cruzadas, né, como a gente vê aqui, a gente vai dizer que vai ser prófase 1, porque é na prófase 1 que vai acontecer o crossing over, que é decorrente desse cruzamento das perninhas. Divisão astral tem alguma coisa a ver com isso? Não, porque divisão astral e anastral está mais associada, né, a diferenças entre a divisão celular de células vegetais e células animais. Então, não, divisão astral não tem a ver, não. Ah, tá bom. Então, vamos lá, questão 9. Desce aí para mim, Amanda, por favor.
Rapidinho, só para ter certeza mesmo, para não ter dúvida. O quiasma que você diz é esse bagulhinho aqui no ponto de citoesqueleto? Não, o quiasma que eu tô falando é quando você tem as perninhas do cromossomo cruzadas. Aqui, ó. Ah, tá. Ah, crossover, né? Isso aí. O quiasma é o movimento que vai dar origem ao crossing over. Ah, valeu. Agora foi. Foi? Vamos lá. Uma outra questão muito recorrente, né, cara, em vestibular. Vocês pegaram tópicos bastante recorrentes, o que é bastante legal. Então, questão 9. Observe a imagem a seguir, que ilustra diferentes modelos propostos para a replicação do DNA. Então, na primeira, né, a gente tem uma replicação que seria, né, uma fita de DNA originando duas fitas, só que cada uma com porções, né, com pedacinhos, né, tanto numa fita quanto na outra, pedacinhos da fita mãe, né, da fita original. Na segunda, a gente tem uma replicação que seria uma fita se mantém idêntica e a outra fita é uma cópia, 100%. E na terceira, a gente teria o nosso modelo de replicação, que de fato a gente já descobriu como é que ele é, né? Que é o modelo da replicação semiconservativa, né? Que é o modelo 3, onde você tem uma fita da fita mãe e uma outra fita que é uma fita nova. Então, tanto numa fita como na outra, tanto numa molécula como na outra. Então, ele pergunta qual dos modelos acima representa corretamente o processo de replicação. Então, seria o modelo 3, né? Que é o processo de replicação semiconservativa. Então, ele pede para justificar. Ele teria que justificar justamente entrando, né, nessa ideia de que na figura 3 aparece uma replicação semiconservativa em que cada uma nova molécula de DNA apresenta uma fita original e uma fita recém-sintetizada, de acordo com o que foi mostrado no modelo. Então, você tinha que pegar e fazer essa referência, né, utilizando os conhecimentos que você já tinha com os conhecimentos que foram apresentados para você na imagem, tá bem? E ele pergunta ainda assim, a seguir, cite duas enzimas que participam desse processo, né? Então, das enzimas da replicação, a gente pode citar inúmeras, né? Ou melhor, inúmeras. E dessas inúmeras enzimas, a gente poderia falar do DNA polimerase, que é uma enzima clássica, né? É uma enzima que faz a polimerização do DNA. A gente poderia falar da DNA helicase, que é a enzima que faz a separação das ligações de hidrogênio. A gente poderia falar da DNA ligase, que é a enzima, então, que vai fazer a ligação dos fragmentos de Okazaki do DNA. A gente poderia falar de DNA primase, que é a enzima que vai fazer, então, a colocação do oligonucleotídeo iniciador, que a gente chama vulgarmente de primer. A gente poderia falar da topoisomerase, que é uma enzima, então, que vai conseguir fazer, né? Vai conseguir desfazer, na verdade, o giro, a torção do DNA. Então, todas essas enzimas seriam respostas possíveis, tá bem? Alguma dúvida? Fale. É meio que pro pessoal da correção, porque eu tinha colocado o DNA polimerase e a DNA helicase, e acho que eles não consideraram uma delas, porque eu levei meio. Esdras, eu acredito que a gente está dividido, na verdade, são 2 monitores para cada 20 alunos. Eu não sei, você está no nosso subgrupo? Eu acredito que não. Não, tá não. Ah, então a gente vai ver no grupo com os corretores se houve algum engano, porque que não consideraram, estaria certo. Ah, entendi. Desculpa aí o erro na correção. Não, tudo bem. É justamente para corrigir caso eu tenha errado. Não, você botou qual mesmo? DNA polimerase e helicase? Ah, tá certinho, então. Uhum. Marina também estava com a mãozinha levantada. Oi, desculpa, foi sem querer. Sem querer? Tá bom, então. Então, podemos ir para a questão 10 ou temos mais dúvida? Acho que a gente pode ir para 10. Não tem Então, nada aqui, não. Essa questão também teve uma mudança no enunciado só, mas o comando é o mesmo. No caso, na parte do textinho de cima. Tá. Então, ele pergunta assim, né? Ele começa falando, a pele é o maior órgão do corpo humano. Reveste e assegura grande parte das relações
interno e externo. Esse órgão é dividido em 3 camadas principais. Observe a figura a seguir: epiderme, derme e hipoderme. É muito importante, né, que vocês entendam quais são os tecidos que vão formar cada uma, né, cada uma dessas camadas, né? Então, a epiderme é a camada mais externa da pele, é a camada formada por tecido epitelial estratificado, pavimentoso, queratinizado, no caso da epiderme, tá? E por que todo esse nome, né? Tecido epitelial estratificado significa que eu tenho várias camadas de célula. Pavimentoso significa que as células são em formato de pavimento, né? Formato de paralelepípedo, como se fosse uma rua mesmo. E queratinizado, porque é uma camada que possui queratina, certo? Bom, a derme é uma camada de tecido conjuntivo frouxo, né? E lembrando, a derme é uma camada que é muito irrigada, né? Muito vascularizada, certo? E justamente ela tá ali para conseguir nutrir a epiderme, que é uma camada avascular, certo? E a hipoderme, que é uma camada de tecido conjuntivo branco, né? Ou amarelo. Certo? E aí ele fala: classifique o tipo de tecido presente na epiderme e o nome da proteína que reveste esse tecido. Então, o tipo de tecido presente na epiderme você tinha que escrever com nome e sobrenome: tecido epitelial, pavimentoso, estratificado, queratinizado. Tudo isso tinha que estar escrito na sua resposta. E nomeie a proteína que reveste esse tecido: queratina, né? Então, o tecido é queratinizado porque possui queratina. E, a seguir, indique e justifique uma vantagem adaptativa desse revestimento proteico, né? Então, você poderia citar várias coisas, mas, dentre eles, você poderia falar, por exemplo, sobre o fato de você ter uma impermeabilização da pele, né? Fazendo com que você não tenha desidratação. Você poderia falar também sobre você ter uma atividade melhor do sistema imune inato, uma vez que o sistema imune inato, uma das primeiras, né, questões muito interessantes é o fato desse sistema imune utilizar as barreiras epiteliais como um primeiro momento de defesa, impedindo que os patógenos consigam adentrar as nossas células mais profundas. Então, também poderia ser uma vantagem adaptativa, certo? Em relação a isso. Fala, Bia. Oi, nessa questão eu coloquei melanina, mas estaria errado porque não é o que reveste, né, o tecido. Não reveste. A melanina, ela é produzida mais na camada basal da epiderme, né? Quase entre, tá ali próximo da derme, na verdade, os melanócitos, né, são células que vão estar ali embaixo, e a melanina vai sendo liberada um pouquinho mais para cima. Então não pode ser o que reveste. Tá bom, obrigada. Tá bem? Mais alguém, gente? Bem, acho que por aqui não. Gi. Eu acho que aqui também não. A questão, acho que nessa questão foi mesmo a classificação, que a galera botou mais tecido epitelial só. E a vantagem adaptativa também foi um pouco errado. Isso. Assim, nos que eu corrigi, eu lembro que se dividiu muito entre a impermeabilização e a barreira. E aí alguns colocaram a proteína errada e aí não tinha como aceitar. Mas eu acho que, assim, no geral foi um simulado bem legal, assim. Pelo menos eu achei que o resultado foi melhor. Peraí, que chegou uma pergunta aqui. Pedro, não sei se a gente vai saber te responder, mas eu vou perguntar. Ele pergunta se a pele é considerado um órgão. Então, ela é considerada um órgão porque ela é formada por um conjunto de tecidos, né? Então, tudo que tem um conjunto de tecidos é considerado órgão. E aí, por que a gente fala que é um conjunto de tecidos? Porque a epiderme é formada por um tecido epitelial estratificado, pavimentoso, queratinizado, a epiderme, tecido conjuntivo frouxo, e a hipoderme, tecido adiposo. Então, tudo isso forma a pele. Por isso ela é considerada um órgão. Tá, acho que foi. Marcela, tem a Caroline que quer Mãozinha perguntar? Levantada. Vê aí as mãozinhas. Vai, Caroline, abra seu microfone, seja feliz. Ela tá com dúvida se o áudio dela tá funcionando.
Não tá, aparentemente. Eu não sei se ela já tentou abrir, que ela não mandou ainda a dúvida escrita. Acho que ela tá digitando aqui. Tá, então a gente aguarda um pouquinho a Caroline. Por Tem mais alguém de enquanto, mãozinha levantada? não, mas a Júlia me fez uma pergunta aqui no Telegram, 2 perguntas, na verdade. Ela perguntou: a melanina é produzida na epiderme e posteriormente se localiza na lâmina basal? Não. A melanina, vou até confirmar isso, que agora me bateu uma dúvida, peraí. Se eu não me engano, ela é produzida na camada mais próxima da lâmina basal, mas a lâmina basal já é considerada tecido conjuntivo. Mas os melanócitos, eles são células da epiderme, se eu não me engano. Tô até confirmando aqui. É isso mesmo. Os melanócitos, eles estão próximos, né, da camada da lâmina basal, mas eles não ficam na lâmina basal em si, né? Eles são uma camada muito próxima da lâmina basal e que vão produzir melanina para cima, né, para a região superior. Mas ele ainda faz parte da epiderme e não da derme. E ela tá perguntando também se a melanina é a mesma coisa que melanócitos. Não, melanócito é a célula. Tudo que termina em cito é célula. A melanina é a proteína produzida pelos melanócitos. A Caroline escreveu aqui a dúvida, eu acho que ela é mais referente, na verdade ela é referente à questão 9. Sim. Que ela pergunta, na questão das enzimas, em outro simulado que ela fez, ela tinha escrito só ligase, e não DNA ligase. Perguntou se você acha que perderia ponto por causa disso. Eu acho que não também. Também acho que não. Assim, eu tenho mania de falar DNA alguma coisa ou RNA alguma coisa, porque eu acho que isso facilita o entendimento do aluno. Mas assim, você não colocar, por exemplo, ao invés de você botar DNA helicase, você botar só helicase, não tem problema nenhum. É porque eu prefiro falar em aula DNA helicase, porque eu acho que faz o aluno refletir sobre o fato de ser uma enzima que trabalha em cima do DNA, entendeu? Marina tá de mãozinha levantada também. Oi, é que nessa questão, nessa última parte da vantagem adaptativa, eu ganhei meio certo. Aí eu queria só tirar uma dúvida, que eu coloquei que impermeabilizou a pele e, consequentemente, permitindo a conquista de ambientes terrestres. O que faltou seria falar que, consequentemente, tipo, evita desidratação, alguma coisa assim. É isso? Sim. Aham. Faltou esse pedaço. Você pulou um pedaço da justificativa. Ah, ok, obrigada. Nada. Foi então, gente? Mais alguma pergunta? Acho que não, Marcela. Acho que aqui foi. Acho que foi, né? Gente, foi um prazer estar com vocês, tá? Agradeço a oportunidade de vir aqui comentar o simulado com vocês. Nos próximos meses, se precisarem, tá? Gosto muito de participar desse tipo de projeto. Fiquem à vontade aí, se quiserem me adicionar nas redes sociais, tá bom? Para fazer perguntas ou simplesmente para saber da minha vida também, porque a vida tem dessas, né? Aluno adora saber da vida do professor. E é isso, gente. Um beijo, um queijo. Muito agradecida. Qualquer coisa, só perguntar. Gente, muito obrigada. Obrigada por terem ficado aqui até tarde com a gente. Obrigada, Marcela, por disponibilizar seu tempo. Espero que vocês tenham aproveitado muito e que a gente consiga fazer mais vezes isso e que espero que tenha ajudado vocês. Acho que é isso. Qualquer coisa, estamos aí para qualquer coisa que vocês precisarem. Marcela, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu tenho certeza que foi muito proveitoso para todos eles. E, galera, se tiverem alguma dúvida, não só em relação à matéria, se quiserem fazer agora também, em relação ao estudo, porque eu sei que é um momento de angústia, dúvidas, enfim. E a gente está nesse projeto justamente para ajudar. E é isso também, se quiserem perguntar no Telegram, enfim, darem um feedback da aula, que acho que isso é importante para a gente mudar o que não foi legal, continuar com o que foi legal. Enfim, é isso. É isso, gente. Muito obrigada. É isso, gente. Beijo. Boa noite. Boa noite. Beijo, gente. Beijo, gente. Tem alguém que eu vou levantar? Ah, não, acho que eu esqueci de abaixar. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Eu tenho que parar a gravação. Ai, meu Deus. Peraí. Obrigada. Eu não sei fazer isso. Parar.